Oi gente, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Henrique Pinheiro, sou aqui do estado do Piauí e vou me alternar nesse quadro Darcy Tinha Razão com o professor Francisco Forró do estado de Minas Gerais e a companheira também professora Bruna Werneck do estado do Rio de Janeiro. A cada 3 semanas eu vou estar aqui discutindo com vocês alguma temática da educação relacionada às abordagens de Darcy Ribeiro à frente de um projeto maravilhoso que ele pensou para a educação brasileira e as grandes questões que daí se suscitaram. Antes de mais nada, porém, eu queria, nessa conversa inicial que vai ser bem informal, uma conversa mais para nós nos conhecermos, agradecer a Laura França pela abertura desse espaço, agradecer ao Francisco e à Bruna por participarem comigo desse desafio, que é levar uma discussão acerca da educação, acerca do papel de Darcy Ribeiro na educação brasileira. E eu queria um pouco me apresentar para vocês, né? Eu sou, na verdade, um cidadão que apresenta quádrupla naturalidade. E eu vou explicar isso melhor para vocês logo nesse início de conversa. Eu sou filho de um agricultor do estado do Ceará, do interior do estado do Ceará, e sou cearense. Na verdade, eu nasci em Senador Pompeu, mas a minha família de agricultores era da região de Milhã, que é uma cidade pequena ao lado de Senador Pompeu. Como não tinha maternidade em Milhã, minha mãe, em 1969, quando iniciou o trabalho de parto, teve que se deslocar à noite até a cidade de Senador Pompeu, que tinha maternidade, e lá eu nasci em Senador Pompeu. Quando eu digo que eu sou de Senador Pompeu, os meus parentes de Milhã reclamam, porque dizem que, na verdade, eu fui gestado 9 meses na zona rural de Milhã e eu não posso me considerar de Senador Pompeu simplesmente por ter nascido lá. Pois bem, logo após meu nascimento, em 1969, eu voltei para o sítio Aracaju, que é onde minha família residiu comigo no meu primeiro ano de vida. E em 1970, devido a uma forte seca na região do Nordeste, incluindo ali a região de Milhã e Senador Pompeu, o meu pai resolveu se mudar para a cidade de Campo Maior, aqui no interior do estado do Piauí. Eu costumo dizer que eu sou filho da educação, porque a minha mãe é de Campo Maior e foi até o interior do Ceará levando a educação, porque minha mãe era extensionista da ANCAR, extensionista rural. E nas atividades de extensão rural, que são atividades educacionais, a minha mãe conheceu meu pai na zona rural do Ceará e terminaram se casando. Mas quando a seca apertou por lá, os dois vieram para a cidade de Campo Maior, que fica a 1 hora da capital do estado do Piauí, Teresina. Eu morei em Campo Maior até os 15 anos de idade, fiz toda a minha educação na rede pública de Campo Maior, desde a alfabetização, o primário, que hoje é o ensino fundamental, e o ginásio. Quando eu fui para o ensino médio, eu resolvi vir para a cidade de Teresina, que é a capital do estado do Piauí, acalentando aquele sonho que vários jovens dos interiores desse Brasil, que é vir para a cidade grande em busca de melhor oportunidade de estudo e melhor oportunidade de emprego, e esses eram precisamente meus objetivos, né? Então, aos 16 anos de idade, eu saí da minha casa, vim morar na capital, numa escola interna, num colégio interno, uma escola agrícola, mantida pela Universidade Federal do Piauí, e tornei-me técnico agrícola. A partir daí eu fiz curso superior na área de veterinária, na área de biologia e na área de odontologia, também acalentando aquele sonho como Darcy Ribeiro tinha. Darcy Ribeiro de Montes Claros foi para a cidade grande, porque a família tinha um sonho que Darcy Ribeiro fosse médico. E da mesma forma, a minha família também do interior do estado tinha um sonho de que eu fosse doutor, médico, dentista, enfim, tivesse um título de doutor. E eu vim também em busca desse sonho para mim e para minha família. Bom, Darcy Ribeiro se encantou com antropologia e sociologia e deixou de lado a medicina. Eu me encantei com a biologia e a sala de aula e deixei de lado a odontologia, embora tivesse mantido a atividade do consultório, embora tenha especialização na área de odontologia. Mas o meu grande encantamento sempre foi a sala de aula. Eu comecei a ministrar aulas em 1991, está completando esse ano precisamente 31 anos que eu atuo no magistério aqui no estado do Piauí e 20 anos que eu atuo como professor da Universidade Estadual do Piauí. Foi precisamente atuando como professor que eu observei a perspectiva que a educação tem
de emancipar as pessoas e a perspectiva de desigualdade que isso gera para boa parte da população brasileira, e eu vou chegar já nesse ponto. Bom, falando um pouquinho de Darcy Ribeiro, e eu acho que é importante, já que o quadro é Darcy tinha razão, falando um pouco de Darcy Ribeiro, eu não vou aqui ousar relatar a biografia de Darcy Ribeiro. Isso, se você entrar na Academia Brasileira, no site da Academia Brasileira de Letras, você vai ver uma descrição da biografia e da obra de Darcy Ribeiro. Mas Darcy Ribeiro, assim como eu, e eu fiz essa introdução me apresentando para que vocês me conhecessem melhor, Darcy Ribeiro, assim como eu, veio do interior do estado para a cidade grande em busca de oportunidade de estudo e emprego. Darcy Ribeiro, como eu disse, inicialmente acalentava ou estimulava o sonho da família de que ele fosse médico, mas ele terminou se encantando pelas ciências sociais, pela antropologia, e eu diria que o Darcy Ribeiro ele teve dois grandes momentos na sua vida. O momento em que ele se dedicou ao conhecimento dos povos indígenas, e ele passou boa parte da década de 50, década de 60, mergulhado nessa perspectiva de compreender melhor a dinâmica dos povos indígenas brasileiros e a educação dos povos indígenas, que é uma educação maravilhosa, passada de geração em geração através da oralidade. E no segundo momento, Darcy Ribeiro, pós-regime militar, eu diria nem pós-regime militar, vou corrigir, no momento que ele retornou ao Brasil, porque ele foi exilado depois do golpe militar, Darcy Ribeiro participou ativamente do governo de Jango, e quando ele foi perseguido no regime militar, e como tantos intelectuais foram embora expulsos desse país, o Darcy Ribeiro passou algum tempo percorrendo países da América do Sul, notadamente Uruguai e Peru. Retornando ao Brasil, e depois que houve o perdão, né, digamos assim, dos atos cometidos pelos revolucionários na ditadura militar, Darcy Ribeiro entra na vida pública de uma maneira mais incisiva ali em 1982, tornando-se vice-governador do estado do Rio de Janeiro, vice-governador de Leonel Brizola, que lhe dá a atribuição de montar uma escola integral para jovens e principalmente jovens carentes, e aí vem a ideia do chamado CIEPS. O CIEP é minha grande alegria. E é também o meu orgulho. O CIEP atende a 600 crianças o dia inteiro durante o dia e atende mais 400 jovens à noite. É a escola que o Brasil precisa. Se houvesse CIEP já para todas as crianças, não haveria criança abandonada. Uma criança abandonada é uma criança desciepada. Tendo CIEP para passar o dia inteiro, não se ela se forma, ela entra na situação letrada, mas ela não passa a ser vítima de assassino. Então, multiplicar o CIEP é o que o Brasil tem que fazer. O dia que o Brasil toma juízo, vai pegar esse modelo que o Brasil criou e multiplicar pelo Brasil lá fora, dando a toda criança, sobretudo da cidade, das áreas metropolitanas, uma escola de dia completa. Escola de turnos, é preciso saber, escola de turnos é uma invenção ou uma perversão brasileira. No mundo não há isso, no mundo inteiro só há CIEP. A criança vai para a escola de manhã, passa lá o dia inteiro, lá almoça, lá faz seus exercícios e volta para casa de tarde, depois de tomar o seu banho. Essa é a escola do mundo civilizado, essa é a escola que nós estamos criando no Rio de Janeiro. Essa ideia da escola integral, inclusive, foi bastante deturpada ao longo das décadas no Brasil, e eu queria tocar precisamente nesse ponto, porque se você observar a classe dominante brasileira, ao longo das décadas, foi deturpando a noção de escola integral e transformou essa escola integral numa escola em tempo integral. A gente pode até achar que as coisas são iguais, mas não são. É uma diferença sutil na nomenclatura, mas profunda na abordagem. A escola em tempo integral, que é a escola que hoje é muito comum de ser ofertada na rede particular de ensino do Brasil inteiro, é aquela escola que os pais levam os filhos às 7h30 da manhã e recolhem os filhos às 17 horas, pagando mensalidades altíssimas. É uma escola fundamentalmente focada no desenvolvimento cognitivo, diferente da escola integral que foi pensada lá atrás, na década de 80, por Darcy Ribeiro, que é a escola que trabalha o aluno na sua integralidade. E aí vocês vão me permitir eu voltar à década de 50. Na década de 50, o governo norte-americano contratou uma equipe de pedagogos e psicólogos liderada por um psicólogo chamado Benjamin Bloom para estudar qual era
a melhor abordagem da educação e basicamente responder a duas perguntas. O governo americano queria uma resposta para duas perguntas. A primeira pergunta era: qual a melhor forma de ensinar? E a segunda: qual a melhor forma de aprender? Então, Bloom mergulhou com a sua equipe de pedagogos e psicólogos nessa pesquisa e, algum tempo depois, apresentou os resultados para o governo norte-americano. E a metodologia, a partir daí, da elaboração da chamada taxonomia de Bloom, ela foi disseminada rapidamente nos Estados Unidos da América, foi disseminada em alguns países do mundo, e isso repercutiu de alguma forma no desenvolvimento daqueles países. Então, para as pessoas que não são da área da pedagogia e não são da área da educação, eu vou fazer um breve resumo das conclusões de Benjamin Bloom e a sua equipe. Bloom concluiu que existem 3 janelinhas na mente das crianças que são janelas de oportunidade para potencializar o processo de ensino e aprendizagem. A primeira janelinha é a janelinha da cognição, ou seja, todos nós, como seres únicos que somos, com uma identidade, um patrimônio genético único que temos, nós nascemos com diferentes capacidades cognitivas. Ou seja, alguns aprendem aquilo que lhe é repassado de maneira mais fácil, alguns têm mais dificuldade com isso. Uma pergunta bem prática para elucidar, para deixar isso mais claro. Todos nós, na educação, quando nós éramos crianças, lá na escola, na escolinha do primário, né, da tia Maria, da tia Francisca, nós interagíamos com os nossos colegas, nossos coleguinhas. E todos nós tínhamos na sala um coleguinha que aprendia mais rápido do que todo mundo. Alguns coleguinhas aprendiam matemática muito mais rápido. Eu me lembro muito bem disso porque na minha 6ª série eu tinha um colega, olha, nós estamos falando ali, eu com 11 anos de idade, eu tinha um colega que aprendia matemática muito fácil. Ele tinha uma mente muito assimilada para absorver rapidamente os conhecimentos de matemática, a tal ponto que o professor, por vezes, se dava ao luxo de sentar e pedir que o coleguinha fosse explicar a aula para o restante da turma. Outros já tinham mais habilidade com as ciências biológicas, outros já tinham mais facilidade com a expressão corporal. Então, quer dizer, nós temos a capacidade de aprender coisas num ritmo diferente, numa profundidade diferente, num tempo diferente. E Bloom chamou a atenção para isso. Então, a primeira janelinha de oportunidade na mente de uma criança para que nós possamos favorecer o ensino e, consequentemente, a aprendizagem é perceber que as crianças têm capacidades cognitivas diferentes. Bom, a segunda janelinha que a pesquisa de Bloom concluiu que existe no processo de ensino e aprendizagem é a janelinha da psicomotricidade. Ou seja, algumas crianças têm mais facilidade em fazer, em executar tarefas. E aí, de novo, eu volto lá para quando nós éramos estudantes da escolinha primária, que alguns colegas tinham mais facilidade no futebol do que outros, que alguns colegas tinham mais facilidade em desenhar do que outros, que alguns colegas tinham mais facilidade em esculpir do que outros. A habilidade do fazer, isso também é muito diferente nas pessoas. Então, Bloom percebeu que isso também era muito importante no processo de ensino e aprendizagem, porque uma criança que tem a psicomotricidade mais aflorada do que a cognição, ela vai se sentir inibida se o foco da atividade educacional for a cognição. Bom, da mesma forma, uma criança que tem aflorada a sua cognição e não tem aflorado, não tem uma capacidade de psicomotricidade muito desenvolvida, ela vai se sentir um tanto quanto constrangida numa aula, por exemplo, de educação física, né? E qual é a terceira janelinha de oportunidade para potencializar o processo de ensino e aprendizagem que Benjamin Bloom e a sua equipe, lá na década de 50, chamaram a atenção para o governo americano? É a afetividade. Ou seja, como o professor se relaciona com a turma, como os coleguinhas de uma mesma turma relacionam-se entre si, como os coleguinhas se relacionam com o ambiente escolar. A afetividade é fundamental, gente. E aí, de novo, eu chamo vocês à reflexão. Qual reflexão? Todos nós tivemos um professor ou uma professora que a gente admirava bastante.
ao ponto da gente dizer assim: ei mãe, hoje eu tenho uma aula daquele professor, daquela tia, vai ser uma manhã maravilhosa porque a aula é muito boa. E você criava uma espécie de empatia com aquela figura do docente e ia até mais motivado para a aula. Eu tinha até as minhas paixões. Tinha professora, por exemplo, de inglês, que a semana que tinha aula de inglês, eu ia até perfumado e com o cabelo mais penteado, porque tinha aquela paixão platônica pela professora, tamanha a empatia que eu tinha com a professora e, consequentemente, com a disciplina que ela ministrava. Da mesma forma, nós tivemos também ao longo da vida aquele professor que a gente não tinha afetividade com ele, com a disciplina. Você dizia: eita, hoje eu tenho uma aula daquele professor que é muito chato. Ou então diz assim: poxa, a aula daquele professor até que é boa, o conteúdo é que não ajuda, eu detesto aquele conteúdo. Ou seja, você não tinha afetividade com o professor, ou com o conteúdo, ou com ambos, ou com o ambiente que você ia. Isso também é uma janela de oportunidade que Bloom percebeu. Então veja que a partir desse trabalho de Benjamin Bloom, e eu ouso dizer, eu preciso até me aprofundar um pouco mais, que de alguma forma Darcy Ribeiro conhecia também o trabalho de Benjamin Bloom, eu vou me aprofundar nisso nos próximos vídeos, eu trago essa resposta. Isso influenciou o governo norte-americano a mudar radicalmente a postura no seu ambiente escolar. De qual maneira? De perceber que, como algumas crianças tinham a cognição mais desenvolvida, outras crianças tinham a psicomotricidade mais desenvolvida e outras crianças tinham a afetividade mais aflorada, a escola americana passou a ser uma escola que dosava essas 3 janelinhas de oportunidade, procurando mantê-las o mais abertas possível durante a maior parte do tempo em que as crianças ficavam na escola. É por isso que algumas escolas americanas avançaram tanto na perspectiva de que não é só aula de conhecimento de ciências, não é só aula de conhecimentos de matemática, de conhecimento de idiomas. Nós temos também um momento para oficina de música, oficina de teatro, momentos para atividade física. É por isso que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, os campeonatos interescolares são tão motivados. E aí, se a gente começa a observar, um ambiente escolar como esse, que foi um ambiente escolar pensado por Darcy Ribeiro, o ambiente da escola integral e não da escola em tempo integral, porque Darcy Ribeiro, quando estruturou os CIEPs, ele pensou o seguinte: é uma escola para se trabalhar diferentes competências e habilidades das crianças, que são diferentes também. É uma escola para trabalhar o lado cognitivo, sim, mas também para trabalhar a psicomotricidade e também trabalhar a afetividade no ambiente escolar e fora dele. Então, essa transformação que houve a partir dessa pesquisa de Benjamin Bloom fez com que, por exemplo, o ambiente escolar norte-americano e em alguns países europeus fosse radicalmente transformado. Então, focando unicamente nos Estados Unidos da América, se você observar, uma das maiores indústrias do esporte mundial é a indústria do esporte norte-americano. O basquete, o voleibol, a natação olímpica, o atletismo, o futebol americano. E essas estrelas, esses craques do esporte norte-americano, são forjados na escola básica, na educação básica. Porque as escolas básicas, como tem um ambiente de escolaridade integral e não em tempo integral, favorecem a atividade da educação física. E não como eu vejo, por exemplo, aqui em Teresina, e certamente em algumas capitais e cidades do Brasil, que a atividade da educação física passou a ser um apêndice na última aula de um dia na semana pela manhã, para a comodidade dos pais não terem que ir 2 vezes na escola e assim por diante. Tá? Veja que o ambiente também escolar que eu estou falando aqui, ele pressupõe a existência de conteúdos para o desenvolvimento da parte cognitiva, mas de conteúdos basais. Um aluno norte-americano, um aluno europeu, ele não vai ser efetivamente um matemático, um biólogo, um químico, um físico, um linguista ao término da escola média, do high school, por exemplo. Ele tem noções de biologia, noções de química, noções de matemática, alguma noção de história e geografia, mas ele tem também noções de atividades que desenvolveriam a parte psicomotora, atividades que desenvolveriam a afetividade.
embora com algumas críticas e algumas restrições. Mas veja que é um ambiente de escolaridade mais integral do que o que nós temos no Brasil. No Brasil, e eu falei toda essa retrospectiva para vocês, porque no Brasil, dado um certo momento em que aquela influência de Darcy Ribeiro, com a experiência de montar 500 CIEPs no estado do Rio de Janeiro, e isso se repercutir inclusive pelo Brasil afora, quando aquilo começou a se demonstrar para a classe dominante brasileira de que poderia ser um momento de emancipação das camadas mais pobres através da educação, aquilo começou a incomodar. Começou a incomodar e isso começou a se repercutir na alteração de algumas legislações da educação brasileira que culminaram basicamente com a escola particular focando fundamentalmente no desenvolvimento cognitivo. E por que a escola particular passou a focar fundamentalmente na cognição, deixando de lado a psicomotricidade e deixando de lado a afetividade? Basicamente porque a legislação alterada no Brasil passou a fazer com que o acesso aos melhores postos de trabalho, via concurso, o acesso às melhores vagas das melhores universidades pudesse ser mensurado simplesmente através da cognição. Pode observar que o próprio Enem, ele afere a capacidade de um aluno ingressar numa faculdade A, B ou C, ou numa universidade A, B ou C, a partir simplesmente da aferição da cognição daquele aluno. Então, alunos que são muito preparados cognitivamente são alunos que estão mais aptos a enfrentar. No atual modelo que foi imposto pela classe dominante no Brasil, serão os alunos mais aptos, mais preparados a enfrentarem concursos para as melhores vagas e enfrentarem processo seletivo para as melhores vagas das melhores universidades. Ou seja, o modelo de transformação da educação brasileira, ao longo dos anos, foi um modelo para ampliar o já grande abismo da educação e da desigualdade entre a classe dominante e a classe mais pobre. Então, essa constatação, embora pareça chocante para todos nós, ela é o retrato de uma realidade que precisa ser transformada. As escolas brasileiras precisam partir de pressupostos de currículos que sejam execuíveis em todos os estados e em todos os municípios da federação. Nós não podemos continuar com currículos que privilegiam cidades que têm uma estrutura escolar mais desenvolvida, que tenham uma renda média da população maior, que permita a essa população, a essa parcela, acesso às melhores escolas, às melhores faculdades, enquanto que o grosso da população não tem acesso a essa estrutura para materializar a aquisição das competências e habilidades previstas nos currículos escolares nacionais. A educação brasileira, nessa perspectiva, no meu modo de ver, precisa redescobrir Darcy Ribeiro. A educação brasileira, nessa perspectiva, no meu modo de ver, precisa ser reinventada para permitir que ela seja, sim, uma mola de propulsão, uma válvula de emancipação das populações mais carentes e que nós possamos, a partir daí, pensar no médio e longo prazo, reduzir as profundas desigualdades que esse país possui. Esse modelo que está apresentado, esse modelo que está posto, é um modelo que contribui, a meu ver, unicamente para aprofundar as desigualdades desse nosso país. Então, penso eu que esse quadro, Darcy tinha razão, é um quadro que vem muito para a gente trazer essa reflexão. Por que Darcy Ribeiro tinha razão? Por que Darcy Ribeiro tinha razão quando falava que nós tínhamos que permitir às camadas mais vulneráveis da população acesso à educação integral? Por que Darcy Ribeiro tinha razão quando defendia uma educação de qualidade para as populações mais vulneráveis desse país? Então a gente está observando que ao longo das décadas, essa construção que Darcy Ribeiro fez ao longo da sua vida e certamente pautado em outros grandes pesquisadores e outros grandes educadores, foi sendo desconstruída, principalmente após a sua morte,
pela classe dominante, que vê na educação uma forma de se perpetuar como classe dominante e manter a classe dominada subjugada eternamente. Então, essa era a minha contribuição do primeiro vídeo. Nos próximos vídeos aqui eu vou trazer colegas para a gente bater um papo sobre educação. Eu gosto muito de ler sobre educação em todos os níveis e nós iremos abordar aqui no canal todos os níveis da educação, incluindo-se aí níveis educacionais que a gente nem imagina que existam nesse país, como por exemplo a educação rural, como por exemplo a educação de povos quilombolas e povos indígenas, como por exemplo a educação especial. Afinal de contas, todos nós temos direito pela Constituição a uma educação de qualidade, é um direito que nós temos e é um dever do Estado ofertar essa educação de qualidade para a sua população. É apenas com esse olhar crítico sobre a obra de Darcy Ribeiro e outros educadores históricos que o Brasil teve que nós iremos ajudar o nosso país a pensar uma educação que seja inclusiva e que seja emancipadora. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Vou procurar ser um pouco mais dinâmico nas próximas conversas. É assim mesmo, a gente vai se soltando aos poucos. E se você gostou desse encontro que a gente teve, deixa teu comentário. Se não gostou, deixa a tua crítica. Se inscreve aqui no canal da Laura França. E se quiser passar lá no meu canal, o Conversa do PH, também está convidado a se inscrever e a gente falar um pouquinho de política, educação, ciência, economia. Obrigado, Laurinha, pelo apoio. Obrigado ao Francisco e à Bruna. Até daqui a 3 semanas.